aí, como você tá? Para você que não me conhece, eu sou a pastora Milena e seja muito bem-vinda ao meu canal. Roda a vinheta, produção. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de quarentena bíblica nesse canal. Se você não sabe do que eu tô falando, me segue lá no Instagram, que eu sempre falo nos meus stories em que livro a gente tá na quarentena, como a gente vai proceder, porque afinal, pelo menos aqui em São Paulo, a quarentena está estendida até dia 31 de maio, né? Eu não sei como vai ficar em junho, como vai ficar o quadro da quarentena bíblica, mas me acompanha lá no Instagram, que lá eu vou falar tudo pra vocês. Enquanto a quarentena não termina, nós vamos continuar fazendo esse quadro de quarentena bíblica, que é lendo um livro da Bíblia por semana, né, e nos aperfeiçoando em Deus, crescendo em Deus nesses tempos, estudando a palavra dele, beleza? Então bora lá, que hoje é quarta-feira e hoje tem quarentena bíblica. O livro que nós lemos semana passada é Colossenses, Cartas de Paulo aos Colossenses. E como o próprio nome diz, o gênero literário desse livro é uma carta. E como nós já falamos aqui em outros vídeos, sempre tem um remetente, né, e um destinatário. E essa carta é destinada aos Colossenses, a igreja que está em Colossos. E foi escrita por Paulo. Alguns textos também apontam que Timóteo teve participação nessa escrita, mas nós não temos como comprovar ao certo, mas é certo que Paulo escreveu ou orientou que Timóteo escrevesse essa carta. Outra coisa relevante é nós sabermos a data, né? Como na própria carta fala, Paulo estava preso, e ele estava preso em Roma nessa época. Por isso, a data dessa carta é aproximadamente 72 depois de Cristo. O contexto dessa carta é muito parecido com o contexto que aconteceu em Gálatas, né? A igreja estava ali instalada em Colossos e de repente apareceu pessoas trazendo crenças judaicas, trazendo uma cultura pagã, trazendo algo que realmente ia de encontro à doutrina que Paulo tinha ali estabelecido, né? Que Paulo tinha orientado. Então, Paulo vem mandar essa carta aos Colossenses como uma orientação a eles, né? E um desses exemplos que Paulo até cita nessa carta é a respeito do culto dos anjos. E nós vamos ver um pouquinho mais pra frente sobre isso. Eu acredito que essa carta como um todo, ela é bem completa e ela traz muitas orientações à nossa vida cristã. Um dos primeiros assuntos que é tratado logo no capítulo 1 dessa carta, mas no decorrer dos outros capítulos, é sobre quem Jesus é. Paulo fala de uma forma a respeito de Cristo muito interessante. Eu diria que é uma forma até poética, quando ele fala que Cristo, né, ele está nas coisas visíveis, nas coisas invisíveis. Vem falando sobre a primazia de Cristo na criação. Então eu vejo que em toda parte dessa carta fala muito sobre quem Cristo é. Um exemplo que nós podemos dar é quando no capítulo 2, no verso 9, ele fala que em Cristo está a plenitude da divindade, né? Como nós falamos que o Deus invisível se revela, né, através de Cristo. Espero que vai espirrar. Não vou. Além do texto tratar de forma tão singular a respeito da pessoa de Cristo, a carta fala também que em Cristo nós temos a redenção e a reconciliação com Ele. E aqui é interessante que Paulo fala sobre a fé que nós temos que ter em Cristo para termos essa redenção e essa reconciliação. Então, em toda a carta também sempre Paulo cita algo, né, de como nós éramos e como Cristo faz que nós nos tornemos uma nova criatura. E isso é um outro assunto que fala na carta de Colossenses, onde Paulo dá ênfase que nós morremos para a nossa vontade, nós morremos para o mundo, né, para as coisas do mundo, e agora nós estamos em Cristo, nós olhamos para as coisas do alto, nós buscamos aquilo que é de Deus, e Paulo fala que a nossa dívida foi cancelada, e ele expõe num verso que eu gosto muito, quando ele fala que através de Cristo, né, da morte de Cristo, os principados e as potestades foram expostos, e Cristo, ele triunfou na cruz. É muito legal nós enxergarmos, né, esse triunfo de Deus na cruz, onde muitas vezes a cruz tem símbolo de maldição para muitas pessoas,
Para nós cristãos, não. A cruz é um símbolo de vitória, que Cristo não está mais lá, que Cristo triunfou, que foi ali o momento em que Cristo nos deu vida. Então é relevante nós refletirmos e pensarmos sobre isso lendo essa carta de Colossenses. Já no capítulo 3 e 4, Paulo fala e alerta os colossenses a crescer em maturidade com Cristo. É interessante que semana passada eu estava lendo um livro sobre maturidade do Luciano Subirá, e lendo essa carta realmente eu vejo que Paulo reforça, para que eles venham crescer no conhecimento de Cristo, para que eles venham crescer como cristãos, amadurecendo ali a sua conduta, Ele fala a respeito do que a gente fala, não usar palavras torpes no vosso falar. Então Paulo ele traz várias orientações sobre o proceder do cristão. E isso mostra também um crescimento e um amadurecimento que nós devemos ter como cristãos. Então a carta de Colossenses também fala muito sobre isso, sobre nós não estarmos sempre no mesmo nível, na mesma questão, digamos assim, mas nós nos aprofundarmos em Deus, crescermos na nossa fé, sairmos ali de meninos, deixarmos de ser crianças, meninos, jovens, nos tornar adultos no pleno conhecimento de Cristo, amadurecendo nele. Então acho isso muito pertinente para nós nesses dias, em qualquer tempo é preciso que nós venhamos entender a nossa necessidade de crescer e nos aperfeiçoar em Cristo e no conhecimento dele. Eu acredito que esses sejam os assuntos gerais da carta de Colossenses. Parece que Paulo, mesmo em outras palavras, sempre fala a mesma coisa. Mas eu queria destacar alguns assuntos singulares. Singulares? Acho que é. Alguns assuntos nessa carta que não são gerais, mas que eu acho legal a gente destacar aqui nesse vídeo para vocês. Logo no capítulo 1, Paulo cita que os colossenses eles foram instruídos por Epáfras. Segundo alguns estudiosos, quem pregou, quem levantou ali a igreja em Colossenses foi Epáfras, porque ele era discípulo de Paulo ou por algum momento ele se converteu e se associou a Paulo. E no momento em que ele viu que estava se aproximando essas pessoas, trazendo ali uma falsa doutrina, ele procurou a Paulo para falar com ele a respeito do que estava acontecendo. E aí Paulo envia essa carta aos Colossenses com essa orientação, mediante ao que Epáfras fala, E no final também do livro de Colossenses ele cita Epáfras e sauda a ele. E outro aspecto também que é interessante é que no capítulo 2, Paulo cita a igreja de Laodiceia. Eu achei isso interessante porque Laodiceia era uma cidade bem perto de Colossos, então elas eram igrejas próximas. No final da carta também Paulo fala que essa carta, que ele está enviando aos Colossenses, deve ser lida também em Laodiceia. E é interessante nós destacarmos isso porque às vezes a gente lê a Bíblia como se ela fosse algo separado, Aconteceu isso aqui, ninguém sabia, aconteceu isso aqui. Mas a própria questão de Paulo, no final da carta, citar vários nomes, como o nome de Lucas, que foi o autor do Evangelho de Lucas, o médico, como ele está Onésimo, que ele viveu aquela questão também com Filemão. Se nós formos ler a carta de Filemão, nós vamos entender um pouco mais sobre essa relação de Paulo com Onésimo. Então, quando ele vai citando várias pessoas, quando ele faz referência a vários nomes, a várias igrejas que nós vemos na Bíblia, isso traz a nós uma menção e um alerta de que a Bíblia, embora elas muitos livros, é uma biblioteca, a Bíblia contendo vários livros, ela é interligada, uma coisa corresponde à outra. É interessante nós vermos essa questão de que Paulo não viveu num mundinho dele, ele realmente estava vivendo na época, nas coisas que estavam acontecendo naquele tempo, de que Cristo realmente permeava por aquele tempo, por aquelas questões históricas, que às vezes a gente acha que a Bíblia é um livro irrelevante, Por isso vale a pena a gente ler também a Bíblia toda, num contexto todo, para nós entendermos ela por completo, Por isso que nós estamos fazendo a quarentena bíblica, que é ler um livro por semana, nos aperfeiçoarmos em Deus e conseguir ampliar a nossa visão e entendermos cada vez mais a Bíblia como um todo. E um ponto que eu queria ressaltar para nós nesse vídeo é que lá no capítulo 4, no versos 5 e 7, Paulo deixa um ensinamento para nós que eu acho muito relevante nesses dias, que diz assim: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável,
temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu achei que esse versículo chamou muito a minha atenção nesses dias. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, eu sei que às vezes os nossos olhos veem pessoas falando várias coisas, pessoas pregando várias ideologias. Eu sei que às vezes nós ficamos divididos mediante as várias opiniões e que nós também temos a nossa, né? E nós temos todo o direito de expressar, todo o direito de falar aquilo que nós pensamos. Mas quando Paulo nos orienta a ter em nossa boca, em nossa palavra, um equilíbrio, né, temperada com sal, ela fala desse equilíbrio. E eu queria ressaltar para nós que nesses dias que já está tão turbulento, que eu e você, nós possamos nas redes sociais ter a nossa palavra temperada com sal. Que quando nós formos fazer um comentário sobre alguém, sobre alguma coisa, sobre nós mesmos, sobre algo que a gente quer falar, que a gente possa pensar, essa palavra está saindo temperada como sal, ela está saindo equilibrada, o meu portar, né? Eu estou agindo com sabedoria com aqueles que não conhecem a Cristo, ou com aqueles que conhecem também, eu preciso agir com sabedoria. Isso. Essa questão como Paulo manifesta a Cristo nessa carta, é para nós pensarmos nesses dias, como nós estamos manifestando a Cristo nesses dias, como nós estamos manifestando a Cristo aqueles que não conhecem, como nós estamos nesse tempo de quarentena, vivendo Cristo. Bem, gente, essa foi a minha resenha a respeito da carta de Colossenses. Eu acredito que Paulo fala muitas coisas pontuais. Se você tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários ou então me manda no direct lá no Instagram, que a gente vai responder, a gente vai falar sobre isso. E eu espero que tire as suas dúvidas, né? E vamos nos preparar para o próximo livro que nós vamos ler nessa semana. Na próxima semana, então, nós vamos continuar lendo essas cartas curtinhas do Novo Testamento. O nosso desafio nessa semana é que a gente venha ler a carta de Tito e a carta de Filemon. São cartas bem curtinhas e eu acho que você vai gostar. Então, gente, antes de sair, curta esse vídeo, dá o seu like, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você ficar sempre ligado nos conteúdos que tem por aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, seja abençoado em nome de Jesus e até mais!